Começamos. Então, vou começar com um grande bom dia para todas as pessoas que nos acompanham do Brasil. Boa tarde para quem está conectado a partir da Europa ou de outras regiões. É uma grande alegria, na verdade, estar aqui para dar as boas-vindas para o nosso webinário, Uma Terra de Oportunidades, a Economia da Restauração no Brasil, que é organizado pela Iniciativa Global de Restauração das Terras, o G20, a G20 GLI, está alocada na Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação, a UNCCD. Meu nome é Catarina Vale, sou consultora e ponto focal aqui do G20 GLI, o NCCD, no Brasil. E eu tenho um prazer imenso aqui de estar moderando essa conversa inspiradora de hoje. Para quem quiser, que estiver participando aqui, sinta-se à vontade de se apresentar no chat, dizer de onde estão falando. A gente já começa aqui também a conectar as pessoas, trocar algumas ideias. A nossa proposta para hoje aqui com esse webinário é fazer um bate-papo, né, no estilo aqui de conversa, com o objetivo aqui de tentar manter dentro de 1 hora. A gente sabe que o tempo é precioso, mas também porque a gente quer marcar aqui a presença, nesse Dia Mundial de Combate à Desertificação e à Seca, celebrando justamente com ação, mas também com inspiração. Então, a gente vai ter uma fala de abertura daqui a pouquinho e vai ser seguida por 2 painéis. No nosso primeiro painel, a gente vai falar sobre os desafios e as oportunidades justamente dessa economia da restauração que a gente está tentando, né, fervilhar agora aqui no Brasil, fazer acontecer mais no Brasil. E o nosso segundo painel já enfoca mais nos jovens empreendedores ambientais e na inovação, relacionando justamente esse tema. Então, a gente vai ouvir experiências tanto do setor público quanto do privado, de programas de aceleração e de jovens empreendedores. E no final, a gente vai anunciar uma coisa que vai interessar muito as iniciativas de startups e as pessoas que empreendem aqui nesse universo, né, que a gente está achando que é a restauração da terra. Então, fiquem que eu acho, tenho certeza, né, que vai valer a pena. Vai interessar bastante vocês também, até quem não é empreendedor, quem não está empreendendo. Bom, mas por que a gente está aqui? A gente está nesse encontro, e é um encontro também muito simbólico para a gente, enquanto a gente planta aqui essa semente no Brasil. Está acontecendo em Bonn, também na Alemanha, né? A jovem campeã climática da COP30, a Marcélia Oliveira, está representando essa juventude brasileira, justamente com propostas para soluções climáticas. Então, é muito bonito, da nossa parte, ver essa sincronia entre clima e restauração, que tem sido a nossa pauta aqui do coração com esse time. Então, sem mais demora, para dar início oficial ao nosso evento, eu chamo com alegria a Paula Padrino, que fará as palavras iniciais, representando justamente aqui o nosso time do G20. Paula? Obrigada, Catarina. Bom dia a todos e todas. Eu queria começar agradecendo a cada pessoa que está conectada aqui nessa manhã. É muito bom ver tanta gente reunida de diferentes lugares, trajetórias, para celebrar o Dia Mundial de Combate à Desertificação e à Seca, que nesse ano traz o tema Restaurar a Terra, Desbloquear as Oportunidades. Eu sou Paula Padrino, e sou gestora de programas no G20 GLI, G20 Global Land Initiative. Para começar essa conversa, eu queria trazer justamente um pouco da dimensão do desafio que temos aqui hoje. Hoje, quase 40% das terras do planeta estão sendo degradadas. Isso impacta diretamente a mais de 3 bilhões de pessoas no mundo. E no Brasil, esse cenário está bem alarmante. Cerca de 20% do território já apresenta algum grau de degradação dos solos. Estamos falando de um problema que já afeta 1 de cada 8 brasileiros. Mas é justamente aqui que eu e também o G20 GLI queremos propor uma mudança de olhar, porque, ok, se a degradação da terra é um problema enorme, é muito importante, mas a restauração é uma oportunidade ainda maior. O que nós defendemos é que a restauração das terras vai muito além de uma questão ambiental. A restauração de terras é uma estratégia de desenvolvimento. Se o mundo colocar em prática os compromissos que já existem para restaurar as terras degradadas, isso pode gerar até 9 trilhões de dólares em benefícios econômicos. Eu penso nesse número, 9 trilhões de dólares. É riqueza, é geração de empregos, é fortalecimento de cadeias produtivas, é segurança alimentar, estabilidade climática, tudo isso gerado a partir da restauração. O Brasil tem um potencial gigantesco. Nós aqui na Iniciativa Global do G20, nós trabalhamos a um nível global, mas esse ano decidimos concentrar nossos esforços aqui no Brasil, fortalecendo e impulsionando a economia da restauração, engajando todos os atores envolvidos, setor privado, empresas, governo, investidores,
E nosso foco principal será apoiar empreendedores que veem a restauração da terra não apenas como um dever ambiental, mas também como uma oportunidade de negócio rentável. É isso que eu estou falando aqui, não é só o futuro, isso já está acontecendo. Hoje existem iniciativas nacionais que mostram na prática que a economia da restauração é possível, é viável e é escalável. Sem dúvida, para mim, o Brasil tem tudo para ser liderança global nessa área. E hoje vamos ouvir diferentes experiências dessas pessoas que já estão na linha de frente dessa transformação, de quem acredita, quem empreende e quem está investindo. Como a Catarina falava, esse é nosso primeiro evento oficial com foco no Brasil, e muitos outros virão. Eu aconselho ficar até o final do webinar para saber mais sobre futuras oportunidades, experiências e eventos que estamos organizando conjuntos. Então, que seja um dia de muita inspiração, porque se existe uma certeza que a gente pode levar daqui desse webinário, é que o tempo de restaurar é agora. Agradeço aos nossos parceiros, instituições parceiras e palestrantes que tornam esse evento possível. Instituto Terra, nosso parceiro principal, Ministério do Meio Ambiente, Mudança do Clima, Quintessa, Sebrae, Cerecidem, muito obrigada. Com isso, Catarina, obrigada pela atenção de todos. Agora passo novamente a fala para você, para começar esse webinário. Muito obrigada para todos. Obrigada, Paula. Acho que é muito importante a gente te ouvir agora e entender também como essa economia da restauração chega agora no Brasil, porque é que há esse interesse e o potencial que a gente enxerga já agora, né? Então, para a gente iniciar o nosso primeiro painel, que a gente chama de Oportunidades e Desafios da Economia da Restauração no Brasil, eu convido aqui os nossos principais representantes, o Alexandre Pires, que é diretor de combate à desertificação do MMA, o Juliano Salgado, que é o presidente do Instituto Terra, e nosso parceiro aqui nessa organização principal, e o Tiago Gato, que é analista da Unidade de Acesso a Mercados do Sebrae Nacional. Então, bem-vindos aos três. Eu vou começar aqui ouvindo nessa ordem que eu chamei. Eu vou passar primeiro a palavra para o Alexandre, depois para o Juliano, depois para o Tiago. A gente já meio que combinou aqui uns horários, vamos ver se a gente vai conseguir. A nossa ideia é fazer esse primeiro painel aqui em cerca de 20 minutos. Se tiverem perguntas, as pessoas que estão aqui nos acompanhando podem tentar colocar no chat, né? Tentar colocar no chat, na verdade. Se a gente não conseguir acessar, abrir tempo aqui para perguntas e respostas, a gente tenta dar um segmento a isso após o nosso webinário. Mas então a nossa primeira pergunta que eu queria saber é justamente a partir da perspectiva de atuação, no caso do Ministério do Meio Ambiente, da perspectiva de atuação do Instituto Terra e do Sebrae, como é que essa economia da restauração, justamente ela está sendo desenvolvida no Brasil a partir dessa perspectiva institucional de cada um de vocês? Alexandre. Oi, Catarina, que prazer estar aqui contigo, escutar a Paula e partilhar esse espaço aqui com o Juliano, com o Tiago e com todas as pessoas que nos acompanham também por essa transmissão. Agradecer a vocês essa oportunidade de Perdemos temporariamente o Alexandre, certo? Eu deixei de ouvi-lo, então eu vou continuar. Sei que o Alexandre vai voltar, ele está inclusive aqui entre dois eventos, ele estava participando e ele deixou o outro evento para vir aqui conosco, tenho certeza que ele vai voltar. Então, por enquanto, Alexandre, pronto, eu estava aqui dizendo, eu sei que você está numa outra agenda aí, está fazendo um esforço tremendo para estar aqui. Mas tudo bem, estou por aqui com vocês. Então, queria dizer exatamente isso, começar, Catarina, dizendo que eu estou aqui no INSA, né? Que é o Instituto Nacional do Semiárido, e é uma organização de pesquisa muito importante para nós nessa agenda do combate à desertificação, e é um seminário para marcar também toda a importância dessa agenda para o Brasil. No Brasil, nós temos dados mais atualizados do que está sendo elaborado o Plano de Ação Brasileiro de Combate à Desertificação. Nós temos mais de 1.600 municípios em áreas suscetíveis à desertificação no Brasil. Isso significa dizer algo aproximadamente de 38 milhões de pessoas. A Caatinga é o bioma mais afetado pelo processo da desertificação, porque 100% do território do bioma, que são pouco mais de 840 mil quilômetros quadrados, está completamente dentro dessa área de suscetibilidade à desertificação. E nós estamos elaborando o Plano de Ação Brasileiro de Combate à Desertificação, mas também estamos elaborando um programa
de restauração de terras degradadas na Caatinga, que nós estamos denominando, a princípio, de recaatingar, como uma abordagem para pensar a restauração socioprodutiva da Caatinga, que é um dos biomas de florestas secas mais densamente habitadas do planeta. Então, nós entendemos que essa oportunidade da restauração socioprodutiva, ela é uma grande oportunidade para gerar, como Paula já iniciou falando sobre isso, a produção de alimentos saudáveis, no combate à fome, num país como o Brasil, que ainda tem pessoas em situação de insegurança alimentar, embora a gente tenha avançado no combate a esse contexto, mas também a restauração socioprodutiva reconecta e oportuniza trazer esses serviços ecossistêmicos importantes, como a disponibilidade de água e a produção e terras férteis, né? A biodiversidade e tudo mais. Então, para nós, essa agenda da restauração ela tem sido um desafio, conectar ela com o Planaveg, que é o Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa para todo o território brasileiro, para todos os 6 biomas brasileiros, e nós estamos, dentro do Departamento de Combate à Desertificação, muito interessados com essa perspectiva de fortalecermos essa agenda internamente. Por último, eu queria dizer que na Caatinga, o programa Recaatingar está conectado com o contexto de degradação da terra da Caatinga, que é algo em torno de 200 mil quilômetros quadrados. Nós estamos falando de 20 milhões de hectares, um desafio gigante, assim como foi em outrora o desafio de acesso à água para a população do semiárido, e o governo, junto com a sociedade civil, avançou na construção de mais de 1.300.000 cisternas de captação de água de chuva. Então, a gente pensa que essa agenda é uma agenda potente para nós, do governo, do Ministério do Meio Ambiente, e a gente quer apostar nela com essa ideia de fortalecer as iniciativas de restauração socioprodutiva, sobretudo no contexto da Caatinga. Muitíssimo obrigada, Alexandre. Muito interessante também ouvir essa perspectiva de um determinado bioma, né? A gente fala muito, enfim, é ano de COP, a gente está falando também muito da Amazônia, mas eu tenho certeza que o Juliano também vai contribuir agora com uma outra perspectiva de um bioma. Então, eu reforço aqui a pergunta, Juliano, a partir da tua perspectiva, da perspectiva do Instituto Terra, como é que essa economia da restauração vem sendo desenvolvida no Brasil com os aprendizados de vocês? Olá, Catarina. Olá, Paula. Muito obrigado pelo convite. Tiago, Alexandre, é um prazer estar aqui com vocês. Olha, eu falo aqui da perspectiva do Instituto Terra, né, que é uma organização local. Nós atuamos na Bacia do Rio Doce, entre os estados de Minas Gerais e do Espírito Santo. E nós temos agora o foco num programa muito grande chamado Terra Doce. Terra Doce vai cobrir uma área de mais ou menos 1/3 do Vale do Rio Doce. O Vale do Rio Doce faz 86 mil quilômetros quadrados, ou seja, nós vamos estar intervindo nos primeiros 10 anos desse programa em mais ou menos 30 mil quilômetros quadrados, impactando 550 mil habitantes nesses próximos 10 anos. Esse programa Terra Doce está agora em fase de integração dentro do Planaveg. Então, eu aproveito aqui para já fazer minhas todas as palavras e asserções do Alexandre, não precisa repetir, né, o que ele já falou, né? Então, isso é muito bom. E nós estamos aqui com o intuito, no Instituto Terra, de conseguir criar um círculo virtuoso de transformações que, além dos 10 primeiros anos de impacto direto que nós vamos fazer, vão continuar impactando toda essa sociedade do Vale do Rio Doce, para além desse primeiro esforço que nós vamos fazer. Então, nós estamos tentando criar aqui as condições de uma transformação da sociedade para que ela enxergue que o interesse dela está nas práticas agrossustentáveis, né? As práticas agrossustentáveis são uma chave muito importante para a geração de prosperidade, né? Geralizando essas técnicas, né? A gente vai estar trabalhando várias cadeias produtivas. Nós já estamos trabalhando há 1 ano e meio, praticamente 2, várias cadeias produtivas, né? Cacau, café, gado, para leite ou corte, que vão crescer debaixo de floresta. A gente sabe que quando a gente consegue implementar essas técnicas, nós estamos aumentando muito a produtividade agrícola, a geração de renda, trabalhando para a segurança alimentar e a segurança hídrica.
né? A dificuldade é que transformar a forma de produzir na agricultura é uma transformação de cultura, né? A gente precisa transformar a cultura, o mindset, porque se essas técnicas que são muito antigas, elas têm 40 anos já, não foram adotadas até hoje, numa região que perdeu, nossa região perdeu 40%, quase a metade da quantidade de chuva dos últimos 20 anos. Então, nós já estamos em estado de desertificação, né? Já começou esse processo na região do Rio Doce, mas essas técnicas que deveriam produzir mais e nessas condições não são adotadas, porque nós temos aqui uma blocagem, uma resistência muito grande que é de ordem cultural. Então, o que nós encontramos no Instituto Terra é uma forma de conseguir reverter essa cultura local, esse mindset, essa forma, essas práticas herdadas dos dos nossos pais, nossos avós, para conseguir operar essa transformação. A forma como nós estamos fazendo isso é com uma intervenção holística, no lugar o mais concentrado possível. Então, nós trabalhamos com restauração de nascentes, com restauração do lençol freático, com programas de educação ambiental massivo, no qual nós tentamos impactar toda uma geração de crianças de 12 anos da nossa região, com esforço também para trazer jovem para um ativismo cidadão digital, para que esses jovens sejam a força estruturante dessas ideias novas nessa sociedade, possam representar essas ideias novas para além, trabalhando assim tanto a identidade quanto o impacto positivo que vai ser contado nas narrativas locais por pessoas de lá, né? Então isso é muito importante. Com isso, nós estamos nos dando conta, nós estamos constatando, nós estamos conseguindo, de fato, mudar as práticas locais e começar a trazer toda uma parte da nossa população do Vale do Rio Doce para cadeias produtivas agroflorestais, né? Nós estamos articulando a nossa sociedade civil para além da polarização, né? Todos se voltaram para partidos muito conservadores, partidos muito de esquerda, partidos preocupados ou contra as questões ambientais, apesar dessa polarização que existe no âmbito das mídias sociais e da política nacional. Quando você vai conversar com um agricultor, com um prefeito local, é, ele sente que o ar que respira está mais quente, que a água está mais escassa, que o calor está maior e a terra está menos produtiva. Então, o que nós fazemos vai muito além de debates políticos ou de debates polarizados. É uma questão de sobrevivência dessa região. Então, nós estamos chegando aqui com um discurso que é muito mobilizador para a sociedade civil toda, tá? Nós também estamos conversando com instituições financeiras públicas brasileiras e alemãs, instituições financeiras privadas suíças e americanas, que têm fundos de impacto que até hoje não conseguem investir e que nós estamos tentando trazer na região, em colaboração com bancos locais, para que esses fundos de impacto sejam os motores que vão permitir a transformação dessa cadeia produtiva, que é mais rentável, que tem, que para quem justifica, né, esse investimento, mas para o qual nós queremos trazer um dinheiro que vai ser mais barato, com juros muito mais baixos e com garantias, né? Aí que está o impacto real desse dinheiro. E que vai trazer, em condições muito vantajosas, umas seguranças para a pequena e média agricultura da nossa região, né? Em relação à integração aos mercados, nós estamos implementando técnicas que vão aumentar muito a quantidade de produtos, a qualidade desses produtos. E uma das grandes perguntas é como trazer esses produtos para os mercados que vão conseguir valorizar eles, absorver a quantidade e valorizar a qualidade desses produtos. Nós constatamos, começando as nossas conversas, inclusive durante a COP da Arábia Saudita, de Riad, para a qual nós fomos convidados pela UNCCD e o GLI do G20, nós constatamos que nós tínhamos uma capacidade não de trazer nosso produto, convencer uma grande indústria agroalimentar de absorver nossos produtos, nós tínhamos uma capacidade de trazer essa indústria dessas localidades onde nós estamos construindo as primeiras cadeias produtivas massivas de produtos agroflorestais para a grande indústria agroalimentar. Então, isso está sendo feito de uma forma que deve permitir a uma região. Eu estou concluindo, eu já estou concluindo. Aqui são minhas últimas frases aqui, tá? Desculpe se eu passei um pouquinho do tempo, mas eu já estou acabando, prometo. Então, em uma frase,
estamos fazendo é permitindo que uma região do tamanho do país europeu possa aumentar sua geração de riqueza a partir da sua população mais pobre, apostando num esforço de cidadania, de educação, gerando prosperidade ambiental para todos. E quem sabe, daqui a 20 anos, quando esse exemplo estiver lastrado para além dessa região de primeiro impacto, nós vamos conseguir restabelecer a matriz da chuva que nós quebramos durante os últimos 40 anos. Obrigada, Juliana. Eu estou tentando aqui ligar todas essas ideias, porque o Tiago agora vai ter a responsabilidade de fazer a conexão aqui também com a perspectiva do Sebrae, né? Porque eu acho que já na fala da perspectiva do Ministério, né, que o Alexandre colocou, na fala do Juliano, a partir da perspectiva da atuação da sociedade civil, né, do impacto que isso tem. Eu já chamo a atenção aqui, até para passar a palavra para o Tiago, do tempo que leva, né? Os números são muito impressionantes, mas quando a gente está falando sobre segurança né, da restauração, a segurança alimentar, a gente já percebeu aqui que algumas coisas levam bastante tempo para serem cultivadas e surgirem os primeiros frutos. Então, eu queria saber, Tiago, como é, dessa perspectiva do Sebrae, como é que essa economia da restauração está sendo desenvolvida, mas principalmente como é que isso se relaciona com os tópicos que já foram trazidos aqui, né? Porque eu acho que tem muito, é aqui que está a amarração com o empreendedorismo. Tiago. Perfeito, obrigado, Catarina, obrigado, Paula. Prazer conversar também com o Alexandre e com o Juliano. Acho que foi benéfico eu ficar por último para amarrar tudo isso, né? Porque é muito importante nós atuarmos em ações corretivas, é muito importante nós atuarmos em ações educativas, orientativas, que foram partes do que nossos dois colegas comentaram, mas o viés do Sebrae, que não é um ator que atua diretamente no reflorestamento ou na restauração, ele é um ator que atua com pequenos negócios. E como é que isso se encaixa, né, nisso tudo? 90, a maioria dos países, 90% da economia é formada por pequenos negócios. Então, os pequenos negócios, eles são responsáveis ou por degradar ou por corrigir esse histórico relacionado ao clima, de desertificação, né? Então, o Sebrae ele tem focado em desenvolver pequenos negócios da bioeconomia. E o que isso significa? São negócios que querem ganhar dinheiro, que querem ter recursos para se desenvolver, mas fazem isso em harmonia com a natureza e, principalmente, fazem isso causando impacto na sociedade em volta daquele negócio. Então, quando a gente junta tudo isso, que é ganhar dinheiro, né? Harmonia com a natureza, impacto na sociedade, a gente forma essa tríade ali do que a gente acredita que é o viés, e é o viés que o Sebrae atua, né? O fortalecimento desses negócios. E quando a gente atua com esses negócios, a gente tem programas diversificados. Primeiro, em algumas regiões, a gente tem que fazer surgir negócios atentos a esse espaço. Em outras regiões, a gente precisa fortalecer os negócios que já estão ali, mas que precisam de mais gestão, de mais acesso a mercado, de mais conexão até internacional, para ampliar o seu poder de geração de riqueza e por consequência, provocar efeitos positivos, na natureza. Então, para esses negócios, tanto fazendo surgir como fortalecendo, o nosso papel tem sido forte em capacitá-los em diversas temáticas, sejam temáticas mais específicas dos segmentos de atuação, a mais genéricas de qualquer negócio, como finanças, como growth, como marketing, como aspectos jurídicos. Nós também provemos muitas mentoria individualizada. Então, a Paula é muito experiente no assunto de desertificação, que é a causa de um negócio. Eu conecto a Paula com aquele negócio e ela é uma pessoa que vai acompanhar o desenvolvimento daquele negócio, dando orientações e fazendo com que ele se desenvolva numa velocidade maior do que se ele fizesse isso sozinho, né? Além disso, a gente tem também feito algumas parcerias, inclusive com fundações de amparo à pesquisa, como PAPES, né? Para disponibilizar bolsas. São bolsas para empreendedores, não é bolsa de pesquisa. Então, é uma bolsa para que ele invista no desenvolvimento do seu negócio. Talvez tenha um negócio lá na Caatinga que precise construir um poço.
né, que o Alexandre comentou, que o MMA faria. Essa bolsa pode fazer com que o próprio empreendedor faça a construção, compre um equipamento, contrate uma consultoria para o seu negócio, né? E, por fim, conexão com o mercado, né? As empresas, elas precisam se conectar com oportunidades locais, elas precisam se conectar com clientes, com fornecedores, com investidores, com o mercado internacional. Então, a gente também atua nisso. E juntando tudo isso, eu vou citar um programa só do Sebrae que se chama Inova Biomas, né? Nós atuamos com negócios tradicionais e negócios inovadores. O Inova Biomas, ele foca em desenvolver negócios inovadores da bioeconomia, com capacitação, com mentoria, com conexão com o mercado, com bolsa, como eu já citei. E nesse programa que nós já aplicamos no Cerrado, no Pantanal, na Amazônia, Pampa e esse ano vamos entrar na Caatinga, tá? E eu vou pegar 3 empresas que são exemplos, né, de que a gente pode investir em negócios e os negócios vão causar um impacto positivo na natureza. O primeiro deles seria a Meu Pé de Árvore, que é uma empresa focada em reflorestamento, então ela ela faz uma conexão em quem quer atuar, quem quer ajudar a causa do reflorestamento e locais que precisam ser reflorestados. Ele faz esse match e é muito interessante. Tem uma outra que é a Biotech Mudas, que ela está desenvolvendo uma tecnologia bem eficiente de produção de mudas na Amazônia, porque hoje produzir mudas em escala na Amazônia é um grande desafio, é uma tecnologia que é um desafio. Então a Biotech Mudas desenvolveu uma nova tecnologia que está conseguindo fornecer mudas da região e para a região, né? Então é muito interessante. Tem também a Smart Trees, que foi outra empresa acelerada. Ele é um sistema de georreferenciamento, de mapeamento, de gestão e de escalagem de coleta de sementes e de insumos naturais. Então, uma comunidade local ela pode utilizar esse georreferenciamento para gerir melhor a sua coleta de insumos, a sua coleta de sementes, para que ela não vá sempre na mesma árvore, porque isso pode também, uma simples coleta pode prejudicar o desenvolvimento de uma região, né, se ele não for feito em uma escala correta. Então, são diversos os exemplos de negócios atuantes nessa causa, e esse é o nosso core business, né? Desenvolver negócios harmônicos com a natureza e impactantes na sociedade. Obrigada, Thiago. Eu vou passar aqui para uma última rodada. Vou fazer agora, eu vou inverter a ordem, mas o Thiago já começou a abordar aqui algumas questões que eu queria ouvir dos demais também, né? De como é que esses diferentes setores, justamente setor público, privado, financeiro, como é que é possível colaborar de forma mais integrada? Thiago, já deste algumas pistas, então eu queria ouvir de ti agora, de forma breve, na tua percepção, quais são as principais competências e formações que surgem ali de forma mais urgente, justamente para preparar esses jovens profissionais empreendedores que estão querendo atuar agora na área de restauração? Essa Ana, vai só para o Thiago aqui nesse painel. essa pergunta ela é bem interessante, porque são diversos os atores e as competências necessárias, né? Quando a gente pensa em jovens, e olhando a experiência que nós tivemos na Amazônia, é muito importante um apoio maior ao desenvolvimento de pesquisas que promovam inovação aplicada, sabe? Que pesquisa aplicada mesmo. Eu acho que a gente tem algumas universidades bem relevantes ali no norte, pensando na Amazônia, né? Mas ainda é um pouco encurtada a quantidade de soluções oriundas de insumos naturais que, por consequência, vão gerar produtos com maior valor agregado, que, por consequência, vão manter a floresta em pé e não desmatada, e, por consequência, não vai ocorrer a desertificação, né? Eu costumo fazer uma piada de que a minha avó juntava 3 insumos, que é limão, gengibre e mel, para me dar para fazer para a gripe, né? Então, imagine a infinidade de insumos e de remédios, de fármacos que a gente poderia descobrir só na Amazônia, em que estima-se que 30% da fauna, da flora, nem foi estudada ainda, né? Então, é necessário desenvolver Perfeito. mais pesquisa, desenvolver mais produtos, estimular, estruturar mais laboratórios, e estimular que a pesquisa seja efetivamente aplicada, né? Não para gerar paper, mas para gerar PIB, né? Produtos.
Boa, Thiago. Vou pegar aqui, então, essa palavra-chave como investimento em pesquisa, e aí eu queria voltar para o Juliano, porque, Juliano, quando tu apresentaste de forma bem ampla também a atuação do Instituto Terra, né? Principalmente ali na região, tu já falou aqui, são 10 anos olhando para frente, olhando aqui para 30 mil quilômetros quadrados. Nessa experiência, como é que tem sido essa relação de colaboração entre os diferentes setores? Olha, Catarina, o que nós reparamos é que o nosso grande esforço para construir essa economia nova, gerar essa prosperidade, né, de uma forma muito inclusiva, a partir dessa transformação ambiental, ele não é virado diretamente à construção de cadeias econômicas, à relação com parceiros produtivos, etc. O primeiro ponto mais importante no qual nós tentamos impactar é a cultura local. O que você poderia chamar tanto de cultura como de mindset, é o espírito com o qual os agricultores, a família desses agricultores, os vizinhos deles, a população toda da nossa região entende a sua relação com a agricultura, a sua relação com a paisagem. Então, a primeira coisa que nós precisamos mudar são as pessoas. E para isso, nós estamos trabalhando muito mais no campo dos valores inicialmente, antes de trabalhar no campo da estruturação econômica, que é necessária, e financeira, que nós também fazemos. Então, nós trabalhamos na questão da cidadania, nós trabalhamos na questão da geração de renda para as populações mais pobres, nós estamos introduzindo práticas do cooperativismo, porque são esses os valores que constroem uma sociedade, que trazem pessoas para se dar conta de que o que elas fazem tem consequências benéficas, positivas, tanto para elas pessoalmente, para as famílias delas, com a geração de renda, quanto para a sociedade toda. E que juntos nós conseguimos mover montanhas. E hoje nós precisamos mover montanhas, ou melhor, rios de águas, rios aéreos, né? Então, o primeiro ponto para nós no Instituto Terra não é a cadeia produtiva, não são os grandes grupos financeiros, eles virão, porque eles têm interesse em vir. O primeiro ponto é criar as condições da transformação, isso são os valores e a população que é mais importante. Perfeito, obrigada. Agora, Alexandre, ficou com você a tarefa mais difícil, que é agora, né, juntar isso tudo, porque eu sei que, né, a gente sabe que o governo também acaba por ter outros tipos de desafios. Então, eu queria saber da tua perspectiva, Alexandre, como é que vocês percebem, né, essa possibilidade de colaboração entre os diferentes setores, público, privado, financeiro. Eu destaco aqui, né, que já teve a questão de ressaltar a importância da pesquisa, a importância de trabalhar com a cultura local, né, valorizar os saberes locais, trabalhar com os valores ali da comunidade. E da tua perspectiva, Alexandre? Então, nós entendemos o seguinte, Catarina e demais, o governo é o formulador da política pública, né? Ou seja, nós temos um papel estratégico dentro de todo esse arranjo, que é de pensar como, dentro da política pública estabelecida, e o Brasil tem um conjunto de regramentos e de instrumentos de políticas bastante interessantes e potentes, que podem, obviamente, contribuir com um processo como esse. Como eu posso citar aqui a Lei 13.153, que cria a Política Nacional de Combate à Desertificação, o Programa de Bioeconomia, que está em consulta pública agora, proposto pelo Ministério do Meio Ambiente, a Política de Pagamento por Serviços Ambientais, e uma série de outros instrumentos, e que nós entendemos que não é o governo sozinho quem vai colocar esse processo em marcha. Nós entendemos que é preciso, inclusive, como um grande desafio, articular o setor privado, a sociedade civil, as comunidades locais como atores-chave do processo de implementação dessas iniciativas. Assim como a gente deve cumprir um papel estratégico, que é o papel de conectar os atores subnacionais, os governos subnacionais, como os governos estaduais, os consórcios de governadores, que reúnem um conjunto de estados, e os municípios, para que a gente possa criar um pacto dentro da estratégia federativa do Brasil, mas envolvendo, sobretudo, a sociedade civil, as organizações da sociedade civil, as organizações não governamentais, que a gente entende que é também o valor dos saberes locais das comunidades que a gente vai fazer com que
a ciência produzida dentro dos espaços do Estado brasileiro estejam a serviço da implementação das políticas. Então, a gente unir, articular o setor privado, os financiamentos com os instrumentos legais para a implementação das ações, com a ciência produzida, com o interesse econômico que a gente sempre fala, né? Olha, não adianta a gente trabalhar uma perspectiva de restauração sem que a gente conecte essa perspectiva de restauração à perspectiva socioprodutiva, a geração de uma economia, de uma economia que seja vitalizada pelo sentido da própria existência, que Juliano nos chamava na fala anterior dele, né? Ou seja, a questão central é a sobrevivência humana, né? A sobrevivência do nosso planeta. Então, eu acho que o Brasil tem um potencial gigante de trabalhar nessa agenda da restauração socioprodutiva, de pensar que a economia é um elemento fundamental para o sucesso dessa iniciativa. E eu acho que a gente, dentro do Departamento de Combate à Desertificação, no Ministério do Meio Ambiente, obviamente articulado com um conjunto de outros atores dentro do Ministério, como o Departamento de Florestas, a Secretaria de Bioeconomia, de Biodiversidade, a Secretaria de Mudança do Clima, podemos contribuir para esse arranjo do ponto de vista do governo e dos governos subnacionais para uma iniciativa que pense a restauração das terras degradadas como um mecanismo de impulsionar uma prosperidade econômica, social e ambiental para todas as pessoas. Obrigada, Alexandre. Eu anotei aqui, acho que como principal palavra-chave da tua fala, para mim, foi essa articulação, né? Articular, justamente, unir esses diferentes setores que foram trazidos aqui. Então, eu agradeço aos nossos 3 principais participantes, agradeço novamente a participação do Alexandre, do Juliano, do Tiago, que eu já trato aqui pelo primeiro nome, nessa roda de conversa, porque eu acho que esse é o nosso objetivo aqui, é aproximar justamente, né, essas pessoas que estão aqui fomentando todo esse ecossistema das startups. Agradeço a participação dos 3 e convido agora para o nosso próximo painel. Nós ainda temos 20 minutos para fazê-lo, para falar sobre transformar o empreendedorismo jovem com um olhar para a restauração. Eu queria convidar o Fernando de Luca, que é cofundador da série Seeding, que é uma startup, ele vai já falar mais sobre a perspectiva dele também. A Carolina Uchoa, que é sócia e coordenadora de projetos da Quintessa, e a Geiele Capettini, que é gerente de educação do Instituto Terra. Ou seja, a gente vai passar aqui, a gente falou bastante sobre políticas públicas, sobre atuações mais amplas, para chegar agora aqui num mergulho, né? Para perceber que toda aquela conversa sobre articulações e governos e políticas, isso, na verdade, está diretamente impactando e relacionado com os nossos negócios. Então, eu queria abrir aqui esse painel perguntando para as 3 pessoas aqui, mas começando pelo Fernando, que exemplos de inovação e boas práticas têm inspirado vocês? Então, no teu caso, Fernando, aí na série Seeding, né, seja aqui também, claro, há iniciativas no Brasil, mas eu sei que o Fernando também está conectado com uma boa rede internacional, olhando especificamente para negócios ligados à restauração da terra. Quais são essas boas práticas que têm te inspirado? Perfeito. Bom, primeiramente agradecer o convite da Paula do G20 Land Initiative. A gente tem um relacionamento faz um tempo e um prazer estar compondo a banca de painelistas junto com a Carol e com a GL. Eu acho que a gente acabou tendo algumas experiências pessoais, né, falando mais sobre o tópico especificamente de empreendedorismo jovem. Eu tenho 26 anos, os outros cofundadores também têm essa média de idade. Então, acho que consigo comentar um pouquinho do que a gente viveu na prática mesmo, assim. Só para contextualizar, a gente atua com drones autônomos para restauração de áreas degradadas de difícil acesso. Então, a gente desenvolveu algumas tecnologias para estar atuando com drones desde a etapa do mapeamento inicial, ao plantio automatizado de sementes, manutenção de projetos, monitoramento, fazendo isso tudo de forma remota e automatizada. E é algo que é um desenvolvimento tecnológico bem complexo, assim, bem pesado, e a gente precisou contar com o apoio de diferentes programas, que eu acho que eu vou comentar um pouco aqui, que foram tanto inspiradores para a gente, quanto também possibilitou a gente conhecer outros jovens empreendedores também, que estão desenvolvendo soluções para o mercado, né, e para o setor da restauração de áreas, mas não necessariamente envolvendo o que a gente está atuando também. Então, um que eu gostaria de
eu acho que priorizar é o IECO Program, então é um programa de jovens ecoempreendedores do mundo inteiro, é apoiado pelo G20 Land Initiative e também pelo ITC, junto com o IE Community, e é um programa que basicamente apoia o desenvolvimento de soluções por parte de jovens que apoiam a cadeia da restauração de terras de forma geral em todo o mundo, assim. Então, foi através desse programa que eu consegui muito apoio de não só mentorias, mas muito de abertura de portas mesmo, de conexões. A gente teve a oportunidade de estar atendendo a COP29 no Azerbaijão, a COP16 na Arábia Saudita, recentemente estávamos no Change Now, no evento, tudo por conta dessa nossa relação com o G20 e com a ITC através desse programa. Então, é um dos programas que talvez eu traria de destaque, assim, que realmente estão fazendo a diferença para negócios, de fato, soluções. A gente sabe que tem bastante apoio para o desenvolvimento de tecnologia aqui no Brasil, e isso é muito importante. A gente mesmo já teve acesso a fundos de fundações de apoio à pesquisa que possibilitaram a implementação de projetos. A gente já implementou também muito projetos pilotos de desenvolvimento com empresas como Ambev, Regreen, já implementamos projetos com Suzano, TNC, e outras universidades também que apoiam o desenvolvimento de projetos e de soluções que tragam automatização, eficiência em campo, na cadeia da restauração de uma forma geral. Então, aqui está acontecendo muita coisa também, mas esse programa em específico foi um exemplo para mim que conseguiu uma abertura de portas a nível internacional. Acho que isso é muito importante também, visto a potência que o Brasil é hoje, principalmente não só no desenvolvimento, mas na concretização dessas soluções em mercado mesmo. Então, aqui é um ótimo, eu digo, um ecossistema de startups de preservação de ecossistemas. Então, de fato, aqui a gente tem condições completamente diferentes, cenários completamente diferentes. O mercado da restauração aqui é uma oportunidade incrível no Brasil e vários players internacionais já perceberam isso. E eu acho que cabe a gente, de fato, encontrar programas como esse, situações como essa, que de fato também integrem essas oportunidades do exterior aos requisitos ecológicos do Brasil, à realidade brasileira. A gente sabe que eventualmente pode ter alguns gaps ali de know-how, até científicos, né? Mas é muito importante ter o desenvolvimento de programas que apoiem de forma prática o jovem empreendedor. Então, acho que é isso. Obrigada, Fernando. Eu estou fazendo aqui alguns apontamentos, acho que eu já vou convidar aqui a Carol para dar uma outra perspectiva. Carol, eu não vou te perguntar sobre que exemplos de quais são as boas práticas, eu queria saber, a partir dessa perspectiva que o Fernando trouxe, né, de quem é uma startup, que é um jovem. Eu achei muito legal, Fernando, tu, né, sinalizares aqui, tens 26 anos e já tiveste toda essa vivência. Carol, por parte da Quintessa, né? Como é que é possível ainda? O que é possível fazer ainda para justamente para fortalecer essa conexão entre ecoempreendedores, investidores? Como é que é possível ainda transformar ainda mais essas boas ideias em negócios sustentáveis e principalmente negócios escaláveis? Obrigada, agradeço também o convite. Bom, sou Carolina, sou uma das sócias do Quintessa e lidero a nossa unidade de negócio de uso da terra. Quintessa existe há 15 anos, estruturando e implementando soluções empreendedoras e intersetoriais focadas em clima, dentre eles aqui do tema de restauração. E justamente a gente tem esse olhar de atuar junto com empreendedores, mas não só, assim, sempre em conexão com grandes empresas, investidores, filântropos, governo e organizações de fomento. E aí, especificamente nessa agenda de restauração, a gente desenhou um programa no ano passado que olha especificamente para fomentar inovações para gargalos da cadeia da restauração. Muito conectado com o que a gente está falando aqui hoje, percebendo que restauração é uma superpotência para o Brasil, né? Como o Fernando falou, assim, é uma potência mundial, considerando o tamanho do nosso território, do fato dele ser tropical, de biodiversidade. Então, a gente tem muitas condições únicas. E aí a gente tem visto o surgimento dessas inovações e a necessidade, na verdade, de olhar para a cadeia da restauração como um todo. Então, a gente tem visto aqui no Brasil grandes restauradores, né? Ali tem uns 4, 5 grandes players, justamente pegando muito investimento com organizações internacionais. Então, né, essa ponte ali com grandes restauradores e grandes investidores tem sido feita, mas com uma cadeia ainda que precisa ser muito estruturada, que precisa ter essa conexão
com as comunidades locais, né? E que aí justamente é onde tem a conexão com a bioeconomia. Mas a gente criou no ano passado um programa que chama Restoration Climate Accelerator, então focado especificamente em inovações para a cadeia da restauração, olhando para 5 eixos prioritários: de regularização fundiária, uma parte de P&D e bioinovação, de capacitação técnica, de sensoramento remoto e inovações para financiamento seguro. Então, justamente foram gargalos em que a gente vê que tem empreendedores e inovações sendo criadas e que justamente ajudam a estruturar essa cadeia. E é um programa que é financiado também por grandes atores dessa agenda aqui no Brasil. Então, a gente tem a Amazon Investor Coalition, o Fundo Vale, o IX e o Instituto Itaúsa. E aí a gente tem visto inovações que nos inspiram, assim, e que trazem essa conexão com investidores, esse interesse dos investidores. E aí, quando a gente fala também de inovação, e aí já vou fechar um pouco aqui minha fala, mas tem uma parte da inovação que é em forma de tecnologia social. Então, a gente tem visto negócios que trabalham, por exemplo, com coletivos de sementes, que é uma parte super importante dessa cadeia. Tem uma parte dessa inovação que ela via hardware, por exemplo, aqui o exemplo da Sericillium com drone para dispersão de sementes. Tem inovação que a gente tem visto a nível do software. Então, organizações, né, negócios, startups que trazem uma parte de processamento de dados de biodiversidade. Então, tecnologias ali para sensoriamento remoto de conservação ou de restauração, focando em biodiversidade, que é um super ativo brasileiro. A gente tem uma combinação, eventualmente, de negócios, de startups que trazem um elemento tecnológico com um apoio ali mais mão na massa, de consultoria para regularização fundiária. Então, é importante ter a tecnologia que combina a base de dados com um apoio ali para a pequena comunidade, para um determinado negócio, para um determinado detentor de terra que precisa se regularizar. A gente tem, como eu comentei, uma parte até de inovações no campo da biologia. Então, a gente selecionou aqui um negócio para esse programa que olha para P&D e bioinovação para sementes e mudas nativas. Então, um ponto também que a gente está super atrás nessa questão de mudas nativas quando a gente compara, né, com o mercado aqui da celulose. E inovações, por exemplo, de seguros, como eu comentei, um dos temas ali que é no modelo de negócio, ali, no desenho daquele determinado produto ou serviço. Então, a gente tem visto que, né, aos poucos tem surgido negócios específicos para essa cadeia, com investidores que começam a ter essa tese de NBS ou teses de techs que têm embarcado também uma tese de Nature Tech. Então, a gente, enquanto aceleradora, justamente está ajudando essas inovações a amadurecer para receber justamente esse investimento, para se conectar com outros players. Então, para não me alongar um pouco, essa é a minha fala. Super obrigada, Carol. E super interessante também, eu acho que o Thiago já trouxe aqui algumas iniciativas, a Carolina trouxe outras iniciativas. É interessante também a gente poder conectar essas ações que já estão acontecendo, e a gente vai ter outras oportunidades, mas agora eu gostaria de ouvir também da GL. Eu queria ouvir, GL, eu sei que o Instituto Terra tem também um programa educacional, então eu queria ouvir um pouco da tua perspectiva, que exemplos são esses de inovações e boas práticas que vocês trazem também para essa formação, e como é que vocês percebem o potencial de fortalecer justamente essa conexão entre os empreendedores e, eventualmente, investidores mesmo. Olá, Catarina. Olá, pessoal. Muito obrigada por essa oportunidade, né, de a gente compartilhar informações tão valiosas para essa conexão, essa construção de ideias. Esse painel está riquíssimo de informações, né? E do ponto de vista, né, do educacional, a gente tem acompanhado iniciativas que sempre combinam, né, essa formação, essa inovação, essa pesquisa, essa formação técnica, essa capacitação do jovem com vivências práticas. Porque a gente acredita que precisamos preparar, né, os jovens, precisamos incentivar os jovens cada vez mais a serem protagonistas, a entenderem não apenas que existe um mercado, que existe técnicas de restauração específica, mas que existe essa oportunidade. O Brasil está avançando em termos de bioeconomia, em termos de restauração, né? E que essa oportunidade precisa ser aproveitada para sanar essa grande demanda que nós temos hoje. E falando dessas iniciativas, dessas boas práticas, nós realmente temos, dentre tantos que o Juliano compartilhou,
sobre a nossa atuação, eu quero ressaltar, né, um curso pós-técnico, né, que é um curso de aperfeiçoamento nas ciências da restauração florestal, que é oferecido para jovens, né, jovens em sua grande maioria em situações de vulnerabilidade social. E a gente tenta, né, despertar esse jovem, pegar um público que exatamente está lá na ponta, um público que está mais sensível, que geralmente vem, né, são oriundos de famílias de proprietários rurais, que sentem na pele esse efeito da desertificação, esses efeitos climáticos, para que eles possam atuar, protagonizando essa transformação social que a gente espera tanto no Vale do Rio Doce, mas também dentro das suas próprias comunidades, né? E a ideia do programa é combinar exatamente a teoria e a prática intensiva de campo, mas focando principalmente no desenvolvimento pessoal desse jovem. Porque cada um traz uma bagagem diferente, cada um traz um histórico diferente, a gente precisa, né, aperfeiçoar esse público para que ele enxergue essas oportunidades, né? E por que o NERI é uma prática, né, empreendedora, uma prática, né, de transformação? Exatamente essa preparação, né? Dentro do programa, é um programa que atende um público de 18 a 22 anos. Ele é um programa de imersão, os jovens eles passam por processo seletivo para entrar dentro deste curso, um curso de 2.000 horas formativas, é um curso muito intenso, mas que dura apenas 11 meses. Então, a nossa intenção é preparar esse jovem, né, para que eles sejam capazes de atuar em viveiros, em projetos de reflorestamento, em consultorias, em implantação de SAFs, ou seja, todos os setores que têm grande potencial na bioeconomia e na restauração, para atender essa demanda de um mercado, mas também estimulá-los ao empreendedorismo rural comunitário, porque muitos dos nossos egressos aplicam o conhecimento que eles têm, as vivências, né, das diversas áreas de atuação do Instituto, de toda a cadeia da restauração que nós temos aqui dentro da instituição, eles consigam aplicar, né, o conhecimento dentro das suas comunidades, liderando essas iniciativas de implantação de viveiros familiares, na recuperação de nascentes, né, entre outros, agregando, né, valor aos produtos que temos dentro da economia rural, né? Mas dos fatores chaves que eu vejo hoje é exatamente reduzir essa migração rural. Nós precisamos de jovens criando alternativas, pensando em soluções, mas que também estejam lá para dar continuidade às gerações, à sucessão rural, né? E trazendo esse desenvolvimento para o vale inteiro, né? Para as regiões inteiras, para as suas comunidades, né? Eu falo muitas das vezes especificamente do Vale do Rio Doce, que é a região onde a gente está inserido e é uma região extremamente afetada pelos efeitos, extremamente em situação de desertificação. Então, a gente percebe essa necessidade de ampliar cada vez mais essa visão, essa percepção dos jovens de uma região com pouco investimento, uma região que precisa ter uma revisão, né, uma revisão dos seus valores com relação ao empreendedorismo, ao crescimento da população e ao desenvolvimento desse público, né? E pensar, né, que hoje a gente precisa conectar tudo isso, conectar essas práticas, conectar os órgãos que estão atuando, entender também que nós temos uma distância cultural e prática entre esses elementos, esses segmentos da sociedade que ainda não estão entendendo ou não estão próximos da população rural, dos tratos necessários para entender que existe uma distinta e larga distância entre uma inovação e como o produtor rural, como aquela pessoa que está recebendo e que irá promover essa transformação, vai avaliar essa iniciativa. Ela é de baixo custo? Ela tem retorno curto, médio e longo prazo? Tem uma assistência? Existem canais de comercialização e geração de renda? Então, pensar nessa conjuntura aqui, pensar nesses atores unidos, é pensar que nós estamos olhando para essas situações, nós estamos trazendo inovação, trazendo soluções, olhando todos esses elementos, olhando todos esses
esses atores da cadeia olhando em como nós podemos conectar e aproximar todos esses elementos para estarem juntos. Obrigada, Jael. Acho que essa tua última fala aqui, essa conexão, como é que a gente consegue conectar, né, todos esses elementos, está muito ligado ao que o Alexandre havia dito antes também, essa questão da articulação. Eu acho que a gente consegue encerrar esse painel. A gente tem 4 minutos ainda aqui antes de terminar o nosso evento, mas eu queria ressaltar que a restauração é uma pauta em si, ela é uma pauta carro-chefe, uma pauta importante. A gente espera que contribuir agora, esse é o nosso primeiro evento aqui no Brasil, a nossa primeira contribuição para articular esse debate. Não dá para falar sobre restauração, não dá para falar sobre restauração de terra, né? Manejo, sem falar sobre ciência, políticas públicas, financiamento, capacitação, o envolvimento da juventude e o respeito também às pessoas que estão ali. Ou seja, isso está só começando. Eu vejo aqui, obrigada a todas as pessoas que participaram desse painel, obrigada novamente ao Fernando, à Carolina, à GIL, aqui na participação desse segundo painel. Agradeço também as pessoas que estão participando. Eu vejo que tem 3 perguntas aqui, a gente não vai conseguir abordar agora, mas a gente vai mencioná-las, né, adicioná-las ali no e-mail. A gente vai mandar um e-mail também com um resumo de tudo que foi dito aqui. Eu queria convidar a Paula para esses 2 minutos finais, conversar com a gente. Paula, como é que foi? O que a gente tem aqui guardado para esses próximos passos? Muito obrigada, Catarina. Também, uma vez mais, obrigada para todos os palestrantes por as reflexões. Sim, eu sei que não temos muito tempo, mas não podemos fechar o webinário sem anunciar uma notícia muito especial. Hoje, abrimos as inscrições para uma capacitação presencial para jovens empreendedores. Essa em parceria com o G20 Global Land Initiative e Instituto Terra. Então, essa capacitação, essa parceria é uma oportunidade para jovens que são ecoempreendedores ou profissionais que atuam na área da restauração das terras, mas também na área do clima, em alguma área que toca, de alguma maneira, a terra. Esse evento vai acontecer do 1º até o 5 de setembro. Vamos deixar no chat o link onde vocês podem se inscrever. A inscrição é aberta até 17 de julho. Estamos muito contentes dessa oportunidade. Vai ser um evento de uma semana com muitas aulas, com capacitação, com expertos que vão vir para o Instituto e vamos fazer essas aulas e também aprender como o Instituto Terra faz a restauração de uma forma prática. Então, vai ser um mix entre aulas e também atividades muito práticas. Então, esperamos receber muitas inscrições. Catarina, se eu esqueci alguma coisa, você pode contribuir também, mas tá fica tudo aqui. isso, Paulo. Está lançado, então, aqui nossa capacitação, chama-se Restauração da Terra como Oportunidade, né? Uma capacitação para startups e ecoempreendedores, já está projetado aí, vai ser junto com o Instituto Terra, no local onde está a sede do Instituto Terra, em Aimorés, Minas Gerais, entre os dias 1 e 5 de setembro. As inscrições vão até o dia 17, o link está aqui, e a gente vai compartilhar também isso por e-mail. As perguntas que não forem direcionadas diretamente para a gente, que foram feitas aqui, a gente vai encaminhar para quem foi. E fica aqui o meu agradecimento, então, para a gente fechar pontualmente o nosso primeiro evento, na certeza de que isso foi só a sementinha, que em breve a gente vai se ver também em outros eventos aí no Brasil, tá bom? Obrigada, gente. Até breve. Obrigada a todos. Tchau, tchau.